Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, neste vídeo aqui eu vou falar sobre fatoração de polinômios. E para fatorarmos aqui polinômios, especificamente neste vídeo, eu vou falar sobre o dispositivo de Brio-Ruffini. Tá? Esse dispositivo de Brio-Ruffini, ele serve para você dividir polinômios, e também fatorar polinômios, né? Só que, para a gente fatorar polinômios aqui, obviamente, quando fala fatore um polinômio, é porque esse polinômio ele é fatorável, ou seja, tem como você pegar um polinômio de um determinado grau e escrever esse polinômio é, em fatores de graus menores. Tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui. E para isso, a gente precisa descobrir uma raiz inicialmente do polinômio, tá? Para a gente começar o processo. A gente vai descobrir essa raiz por tentativa, né? A gente vai tentando. E geralmente a gente utiliza os valores iniciais ali, né? O 1, 2, 3, o menos 1, menos 2, menos 3. Geralmente a gente utiliza esse procedimento. Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, olha. Fatore o polinômio p de x, né, o polinômio, igual a 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Esse é um polinômio de grau 2, né? Que é o polinômio de grau 2, e eu quero fatorar esse polinômio. Ou seja, como ele está dizendo para fatorar, é porque aqui é possível, né, a fatoração. E aqui, então, a gente vai fatorar esse polinômio de grau 2 em dois polinômios de grau 1. Né? Porque se eu tenho um polinômio de grau 2 e eu vou fatorar, ficam dois polinômios de grau 1. Então, aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir uma raiz disso daqui, olha. E se você chutar aqui o valor 1, você vai observar que o 1 não é raiz, né? Porque aqui fica 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1, 3, né? E aqui menos 5 vezes 1. Se você chutar 1 aqui, dá isso, né? 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. E aqui, menos 5 com menos 2. E para ser raiz tem que zerar, né? E não zerou, tá vendo? Dá menos 7 com 3 dá menos 4. Então isso significa que o 1 não é raiz. Vou testar o 2, tá? Vou chutar o 2. Se eu chutar o 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, menos 2. Se a gente fizer essa conta aqui, não, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10. E aqui, menos 2. Né? E você pode observar que menos 2 com menos 10 dá menos 12. Menos 12 mais 12, zera. Então, o 2 é uma raiz, certo? Então, 2 é raiz. O 2 é raiz de p de x, né, do polinômio. Certo? O 2 é raiz desse polinômio. Se o 2 é raiz do polinômio, então a gente pode utilizar aqui o Brio-Ruffini, né, o dispositivo de Brio-Ruffini, para a gente fatorar esse polinômio. Olha só. Como o 2 é raiz, a gente simplesmente vai colocar aqui, o dispositivo funciona assim, né? Você simplesmente vai colocar aqui a raiz, 2, certo? Aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio, tá? Decrescendo o grau aqui, ó, grau 2, grau 1, grau 0. Se tivesse pulado um grau, você teria que colocar coeficiente 0 aqui. Então, olha, o de grau 2, o coeficiente é 3. O de grau 1, o coeficiente é menos 5. E o de grau 0, o coeficiente, né, que é o termo independente, é menos 2. Qual é o próximo passo? Você vai baixar esse primeiro coeficiente aqui, ó, de maior grau. Vai baixar ele aqui, o 3. E agora aqui você vai multiplicar, ó, 3 vezes a raiz. A multiplicação. 3 vezes 2,
6. E você vai somar com isso aqui, ó. Opa, somar com o outro lá. E você vai somar com isso aqui, ó. Certo? Adição. Tá? Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais menos 5 dá 1. Certo? 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 5 dá 1. Não é? 6 menos 5 dá 1. Agora você vai, continua o procedimento. Olha, continua o procedimento aqui, ó. 1 vezes 2 mais este valor aqui. Certo? Aqui a gente multiplica e lá a gente soma. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 2, isso dá 0. E aqui encerra o procedimento. Quando aquele 2 realmente é uma raiz, esse último valor aqui tem que dar 0, tem que zerar. Certo? E agora, como que fica o polinômio fatorado? O polinômio fatorado fica assim, pessoal. Olha, aqui vai ser o primeiro fator do polinômio. Ó, o primeiro fator do polinômio é x menos a raiz. Vai ser sempre x menos a raiz. Se a raiz aqui for menos 2, é x mais 2, né? Menos 2 daria mais 2. Como aqui é positiva a raiz, então é x menos 2. Esse é o primeiro fator. E o outro fator é o que sobra aqui, ó. Só que a diferença é que quando a gente tinha o polinômio original, o polinômio era de grau 2. Esse polinômio aqui ele passa a ser de grau 1. Então esse daqui é o coeficiente do x, olha. Então é 3x mais 1. Certo? 3x mais 1. Se aqui fosse menos, seria 3x menos 1. É com o próprio sinal aqui, tá certo? Então, esse é o coeficiente do termo de grau 1, do x aqui, ó. Vou até mudar de cor aqui. Ó, esse daqui passa a ser o do x, porque o nosso polinômio era de grau 2. E esse aqui passa a ser o do x elevado a 1. Né? Vou colocar assim, ó, para você entender. E esse daqui é o termo independente, né? Que é o x elevado a 0. Né? Vai baixando o grau, x elevado a 1, x elevado a 0. E, na verdade, x elevado a 0 é 1, a gente não escreve. Né? Então, aqui é 3x mais 1. Pronto, o polinômio está fatorado. Então, qual é a fatoração do polinômio? Esse polinômio aqui fatorado é isso, né? P de x é igual a x menos 2, que multiplica 3x mais 1. Se você desenvolver esse produto aqui, né, você vai observar que vai dar o polinômio original. Mas qual é o objetivo, pessoal, da gente fatorar esses polinômios? Aqui, nos próximos vídeos, nós vamos calcular o limite. Limite com indeterminação do tipo 0 sobre 0. E lá a gente vai ter quociente e eu vou precisar fatorar polinômio. Por isso que eu estou falando desse dispositivo de Brillouin antes, para mostrar como que a gente fatora esses polinômios para facilitar lá o processo no cálculo desses limites com indeterminação aí do tipo 0 sobre 0. Beleza? Peguei agora aqui um de grau 3, ó, tá? Um de grau 3. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir uma raiz. Se você pegar esse polinômio aqui, dá uma olhadinha aqui, ó, 1 é raiz, tá vendo? Ó, 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Tá? Menos 2 aqui. Agora aqui o 1 fica menos 1. No lugar do x. E aqui o termo independente, 2. Pode observar, 2 com 1 dá 3, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Isso significa que 1 é raiz de P de x. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é uma raiz, viu, pessoal? Tá? 1 é raiz de P de x. Beleza, aí eu venho e coloco aqui a raiz, ó, 1. Coloco os coeficientes. Como aqui, ó, tem grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, não pulou nenhum grau, eu vou simplesmente
pegar os coeficientes e colocar aqui, ó. O 1, menos 2, menos 1 e o 2. O tanto de coeficiente que tiver, você vai colocar aqui. Qual é o procedimento? Baixa o primeiro coeficiente. Baixa o primeiro coeficiente aqui, ó. Baixei o primeiro coeficiente, eu faço 1 vezes 1, 1. 1 mais, com menos 2 dá menos 1. Não vou fazer aquelas setas agora não. Aqui você multiplica e soma. Agora aqui, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Certo? Dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. E óbvio, esse último aqui tem que zerar, né? Porque quando você está utilizando aqui uma raiz, tem que zerar esse último. Então, por enquanto, pessoal, a gente tem aqui a fatoração do polinômio, que é o seguinte, ó. A gente tem aqui a fatoração desse polinômio, que vou escrever aqui, ó. A gente tem a fatoração do polinômio p de x, que é igual x menos a raiz. Então, aqui, ó. X menos a raiz é 1. Vezes o polinômio restante. Como o polinômio original é de grau 3, esse aqui virou de grau 2. Ó. Grau 2, grau 1, grau 0. Então, esse polinômio aqui é vezes o polinômio restante é 1 vezes x ao quadrado. Ó. 1 vezes x ao quadrado. Esse aqui agora vira isso. Ó. X ao quadrado, x e menos 2. Isso aqui, ó. X ao quadrado, x e o termo independente. Tá? Isso aqui fica simplesmente o termo independente. Vai ficar isso daqui, ó. 1x menos x e aqui menos 2. O polinômio fica isso, né? X ao quadrado menos x menos 2. Pronto, encontrei, quebrei em dois fatores, mas como esse polinômio é de grau 3, de repente esse de grau 2 aqui ainda é fatorável, certo? Vamos ver se é. A gente testou a raiz 1, né? Aqui, olha, aqui é a raiz 2, ó. Se você substituir aqui o 2, você vai observar que dá, né? Que eu vou mudar até a cor aqui. Ó, se eu colocar o 2 aqui, aqui dá 4, né? Porque 2 ao quadrado dá 4. Aqui dá menos 2, se eu colocar o 2. E aqui fica menos 2, porque é um termo independente. Ó, menos 2 com menos 2 dá 4. Menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Significa que eu posso fazer Briot-Ruffin novamente. Certo? Tá? Vou fazer aqui o cercadinho novamente. Ó. Então, qual é a raiz? É 2. Ó. Vou fazer ele novamente. Quais são os coeficientes? São esses daqui, né? 1, menos 1 e 2. Ó. E menos 2. 1, menos 1 e menos 2. Estou pegando o coeficiente desse polinômio agora que eu quero fatorar esse segundo fator aqui. Ó. Tá? Eu quero tentar fatorar esse segundo fator. Qual é o procedimento? Baixa a raiz, mesma coisa sempre. Ó. Baixa a raiz. 1 vezes 2, 2. 2 somado com menos 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 somado com menos 2 dá 0. Pronto, então esse polinômio aqui, ó, ficou x mais 1, não. X mais 1. E aqui ficou x menos 2, né? Então, como que fica a fatoração do polinômio? Ó, só esse daqui, né? Só esse polinômio aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Só essa parte aqui, pessoal. Só essa parte aqui. X ao quadrado menos x, só para ficar bem claro aqui, né? Para não restar dúvida. Só essa parte aqui que eu acabei de fatorar, ela é isso aqui, ó. X menos a raiz. Como a raiz é 2. Vezes o que sobrou aqui, ó. O que, que sobrou? Sobrou o x mais 1. O resto aqui é 0, né? Sobrou não, né? O que deu aqui no quociente, né? Vezes isso.
certo? Então, só essa parte aqui, ó. Essa parte é que está aqui dentro do parênteses aqui, tá vendo? Ó? Essa parte que está dentro do parênteses. Então, o polinômio todo fatorado fica isso daqui, ó. X menos 1 x menos 1, que é esse primeiro fator aqui, vezes... Agora, esse outro fator aqui, ele gerou mais dois fatores, tá vendo? Que é exatamente o x menos 2 e o x mais 1. Certo? E o x mais 1 aqui. Então, pode observar que eu fatorei o polinômio. Fatorei o polinômio. Como ele é de grau 3 e ele tem 3 raízes reais, então eu tenho 3 fatores aqui, ó. Certo? Tenho 3 fatores. Pode observar, pessoal, para você enxergar quais são as raízes desse polinômio, é só você vir aqui em cada fator, tá vendo? É só você resolver cada um desses fatores, pegar cada fator e igualar a zero. Se você pegar cada fator e igualar a zero, você encontra as raízes. Então, olha, na verdade, as raízes, quando você tem um polinômio fatorado, tá certo? As raízes, basta você pegar todos esses fatores aqui e você sai igualando cada fator igual a zero. Por exemplo, o primeiro fator, eu pego igual a zero, né? Pego isso aqui, ó, x menos 1 e igual a zero. Você pode observar que aqui implica que o x é igual a 1, que a gente já sabia aqui do primeiro, tá vendo? A raiz era 1. Como tem como ver isso aqui de uma forma mais rápida? Tem, é só você ver qual é o número que você substitui no lugar do x que zera esse fator. É o 1, tá vendo? Né? Aqui, qual é o número que, quando você substitui no lugar do x, que zera esse fator? É o 2, ó, né? E o terceiro fator, qual é o número que, quando você substitui no lugar do x, zera esse fator? É o menos 1. Tá vendo? Então, continuando aqui só com a explicação, né, que eu comecei, que é igualar a zero cada fator. Então, é x menos 2 igual a zero. Isso daqui nos dá que o x é igual a 2, né? Porque joga isso daqui negativo para o segundo membro, ele fica positivo. E o último fator aqui, que é o x mais 1, vou igualar isso daqui a zero. Como eu quero isolar o x, né, para saber o valor de x, que é o valor da raiz, eu passo esse 1 positivo para o segundo membro. Como ele está positivo, vai para o segundo membro negativo. Então, as três raízes são essa: 1, 2 e menos 1. Ou, se você quiser colocar em ordem, né, crescente, menos 1, 1 e 2. A ordem desses fatores aqui não importa, né? Não vai alterar o resultado do polinômio. Beleza, pessoal? Então, olha, é dessa forma que a gente fatora polinômio, utilizando o critério, né, o dispositivo aí de Brillouin. Esse dispositivo de Brillouin serve também para dividir polinômios. Só que aqui o nosso objetivo é calcular limites, né, com indeterminações aí do tipo 0 sobre 0. Tá? E para calcular esse tipo de indeterminação, também 0 sobre 0, né, e infinito sobre infinito, mas aí a gente vai utilizar outros critérios. Mas a gente vai iniciar com o cálculo de limites com indeterminação do tipo 0 sobre 0. A gente vai utilizar esse dispositivo aqui de Brillouin. Beleza? Pessoal, então até o próximo vídeo aí. Bons estudos a todos.